Queridos, queria convidar o pastor Almir Chafim, estar presente hoje conosco. Pastor Almir, a maioria dos irmãos talvez não conhece, mas ele já foi pastor aqui na nossa igreja. Ele foi pastor de 98 a 2002, né? Há bastante tempo atrás, há 19 anos atrás, é isso mesmo. E ele agora é promotor de missões mundiais, né? Ele fala da importância da igreja despertar para a necessidade de ser uma igreja missionária, né? E é com muita alegria que a gente passa a palavra ao irmão. Eu falei com ele que essa igreja está de porta, coração, janela aberta para ele, né? E que Deus fale através do Senhor essa noite. Deus te abençoe. Vamos orar pela vida do pastor Almir. Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui com teu filho, teu servo. Eu te peço que o Senhor fale através dele o recado que o Senhor tem para esta igreja nesta noite. Que cada um de nós, a começar em mim, ó Pai, sejamos despertados para a importância que nós temos no envolvimento em missões, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio de tê-lo aqui conosco. Abençoe a vida dele, da sua família, seu ministério, onde ele estiver. É no nome santo e precioso de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui, né? A primeira de Poços de Caldas. A coisa mais interessante que o pastor Renê, que é o homem que faz a escala, lá de Belo Horizonte. E ele me escalou aqui, a minha estreia é hoje, aqui para falar para os irmãos. Hoje eu vou estrear aqui nessa questão de missionário mobilizador voluntário. Nome bonito, né? Missionário mobilizador voluntário. Hoje eu não estou pastoreando igreja nenhuma. Em 2020, em janeiro, eu dei posse ao pastor, no meu último pastorado, assim entendo, titular, na primeira igreja batista de Assis, no interior de São Paulo, perto do Paraná. Fiquei 8 anos lá e fechei 37 anos e 2 meses de pastorado consecutivo, de 82 até 2020. Fechou aí, fechei e vim morar em Poços. Estamos ligados em Poços desde 98. Aqui comprei um apartamento pela Caixa, paguei em 20 anos e vim para cá. Eu estou morando longe, eu estou morando na Argentina, Rua Argentina. Argentina, Jardim Cisana. O pastor ficou bobo, ele falou, você mora aqui? Eu falei, moro aqui, rapaz. Ele falou, você já foi pastor aqui? Eu falei, já foi pastor aqui também? Ele falou, eu não sabia. Eu falei, não, mas fui. É que as pessoas, às vezes, não sabem, né? Mas foi um tempo muito bom que nós tivemos aqui, está aqui a irmã Leia, que é testemunha nossa. O irmão, eu vi um outro irmão do meu tempo ali, rapaz, agora perdi lá. Esqueci o nome dele. Emídio, isso. O Eleaqui não está, né? Nem a Mara. A Márcia também é desse tempo. Aqui nós temos uma nova igreja praticamente. No meu tempo, eu saí, tinha 170 e poucos membros. Agora, quando eu volto aqui, eu estou vendo que mudou o time. Amém. A coisa acontece. Eu sou Almir Ricardo Chafim Martins. Eu sou nasci no Rio de Janeiro, e não sou mais carioca há muito tempo. A maior parte da minha vida eu já estou longe do Rio, desde 1982. E eu tenho uma história. Hoje eu não vou pregar, eu vou falar algo de missões mundiais, dar um relato assim, a grosso modo, para os irmãos saberem o que está acontecendo, o que aconteceu ano passado no campo missionário, dos quais os missionários pertencem a essa igreja, né? Às vezes eu fico chateado quando o povo fala assim, aqui está o missionário de missões nacionais. Não, ele não é de missões nacionais, ele é da igreja. Missões nacionais, com isso na tua cabeça, missões mundiais não existe sem igreja. Quer ver? De onde saem os missionários, irmão? A missão mundial tem uma fábrica de missionários, fabrica e manda? Não, da igreja. Quem ora? A igreja. Quem sustenta missões? As igrejas batistas, 10 mil igrejas batistas espalhadas pelo Brasil, é que sustenta missões. Aqui em Minas, em todo lugar. Então o missionário, ele pertence à igreja. Qualquer obreiro que vem aqui das missões nacionais ou das mundiais, ele pertence a esta igreja aqui, em particular. Esta igreja aqui. Eu sou casado há 40 anos já, com a minha esposa não pôde vir, ela não estava muito bem de saúde hoje, a Sueli, 40 anos fizemos em dezembro. Tenho 3 filhas,
casadas, a minha filha mais nova tem 33 anos, para você não ter uma ideia, né? Casada, mora em Assis, se casou lá. Tem a Késia, a Késia que mora em Araraquara, cidade que está trancada, né? Está uma coisa feia lá, está trancada. Tem uma neta lá em Araraquara de 7 anos e tem uma filha mais velha que mora em Campinas, Keila. E ela tem um menininho de 1 ano, quase 2 anos, vai fazer em maio agora 2 anos. E Deus nos abençoou com essas 3 filhas que se casaram, com jovens também que são crentes, e assim constituíram seus lares. E essas filhas foram criadas na casa de Deus. Essas filhas foram criadas na obra de Deus, em Poços de Caldas, em Catanduva, em Montemor, em Itupeva, em Assis, e no campo do Paraguai 6 meses, 7 anos e meio na Venezuela. Elas foram criadas na obra de Deus. E elas hoje sustentam as cordas, como os irmãos e eu também. E com a graça do Senhor, esse mês de janeiro agora, me fizeram o convite para fazer parte da equipe de promotores de missões mundiais, por estar ligado à Junta de Missões Mundiais até o ano de 95, de 86 a 95, como missionário nomeado, e trabalhei no campo de 87 a 95. Irmãos, o tema desse ano é Viva o Poder de Transformar. Viva o poder de transformar. Coisa interessante, né? Nós temos o poder. O poder não tem o governo federal, nem estadual, nem a polícia, são os crentes. O poder está no Evangelho, não é? O Evangelho que é o poder. O apóstolo Paulo disse que ele pregava, e ele pregava esse poder que tem o poder de como explosão, que explode, que transforma. Então nós temos o poder está na mensagem, e cada um de nós temos que viver essa mensagem que transforma. Você não está naquele emprego lá à toa, você não nasceu naquela família à toa, você não mora naquele bairro à toa, não tem aquele vizinho à toa, você tem uma mensagem que transforma. E meus irmãos, eu vim aqui para desafiar os irmãos a fazer com que Jesus volte mais rápido. Por que eu estou falando isso? Este evangelho será pregado em todo o mundo, né? No mundo inteiro, então virá o quê? O fim. Então eu sou um anunciador do fim do mundo, mas no fim do mundo no bom sentido, para os crentes serem levados e habitarem na mansão celestial, na presença do Senhor, para todos sempre. Então a nossa função é pregar o evangelho. Enquanto nós estamos aqui, tem um montão de gente pregando o evangelho no mundo inteiro, dos batistas, só falando dos batistas, fora dos outros. Enquanto nós estamos aqui, tem obreiros pregando em Minas e no Brasil inteiro. O evangelho está sendo pregado, as pessoas estão sendo alcançadas. E a nossa divisa, como a nossa irmãzinha vai por lá, está em 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7, nós vamos ler junto, é a divisa para esse tema, viva o poder de transformar. Nós temos a divisa que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse foi o espírito que Deus nos deu. O Espírito Santo que habita no crente dá poder, e não é um espírito de se acovardar, mas um espírito de poder e de amor, e que dá também equilíbrio. Então, o crente em Jesus Cristo é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem poder, é uma pessoa que tem um poder de levar uma mensagem que transforma, que salva, que leva pessoas para a eternidade. E nós temos também esse amor de Deus que habita no crente através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que vai renovando esse amor nas nossas vidas, para que nós possamos dar equilíbrio no lugar em que estamos inseridos. Vou fazer umas perguntinhas aqui só para situar os irmãos. Antes disso, missões mundiais, os batistas brasileiros estão hoje em 86 países. Nós estamos em 86 países e nós estamos praticamente em todos os continentes. Tem presença missionária, ou seja com autóctone, ou seja com obreiro brasileiro, ou seja com obreiro da terra que está lá e também a junta ajuda financeiramente. Por exemplo, nós tivemos em Cuba, tivemos somente um missionário brasileiro em Cuba, ficou pouco tempo lá e está na Argentina agora. Mas, irmãos, a obra em Cuba, praticamente os pastores de Cuba foram sustentados por missões mundiais muitos anos. O salário dos pastores era pago por missões, pelos batistas brasileiros. Claro que não era aquele grande salário, lá $100 paga um salário, paga tudo, quase tudo, o pastor vive legal lá, né? Aqui não, mas lá dá para viver.
E agora, Missões Mundiais não paga mais ninguém lá. Por que não paga? Ela se retirou do campo, porque as igrejas são autossuficientes. As igrejas cubanas sustentam seus obreiros. Eu tive uma ovelha lá em Assis, médica cubana, está lá ainda, e ela era membro de uma igreja de uns 300 membros lá no interior de Cuba, e uma igreja que fazia uma obra diferenciada, e um povo diferenciado. Eles fazem o trabalho. Agora, meus irmãos, quantos missionários existem hoje? 2.044 missionários sustentados pelas igrejas batistas brasileiras. 2.044. Não é um grupo muito grande, não, mas estão fazendo um trabalho. Os irmãos batizaram quantas pessoas ano passado? Lembra aqui? Foi um ano difícil, hein? 19? Bastante, hein? Não foi só 19 não, irmão. Soma nesse grupo aí 1.308. As igrejas batistas batizaram no campo missionário 1.308 pessoas na pandemia. Naquele ano difícil para todo mundo, 2020. Então, essa igreja aqui batizou também, porque quando o obreiro batiza lá, você também está batizando. Nós estamos batizando. Por exemplo, a igreja aqui, eu acho que não. Quantas igrejas a igreja aqui fundou, plantou no ano passado? Plantou congregações que eu sei, mas não é igreja constituída. Ano passado foram constituídas 911 igrejas batistas no mundo inteiro, através de missões mundiais, através dos obreiros de missões mundiais. Para os irmãos terem uma ideia, a obra continua. Às vezes nós temos uma visão tão pequenininha, né? Nós temos uma visão no nosso umbigo aqui de Poços de Caldas, né? Então nós estamos fazendo um trabalho aqui, nós estamos batizando aqui, né? Não, a obra é mundial, a obra é nacional, a coisa está acontecendo, tem obreiros aí fazendo um trabalho maravilhoso, trabalho social, né? Eu estava ouvindo o irmão ali falar da questão social, isso é importantíssimo, irmão, mas num ano desse de crise, dos irmãos levantarem e somarem força junto com R$30, aliás, pastor, põe meu nome aí também, depois pega meu telefone e me cobra que eu vou ajudar também, pastor tem que dar exemplo, eu fui pastor aqui, estou dentro aí, depois eu falo contigo. Então nós temos que ajudar. De repente você não precisa, mas de repente você vai precisar, tomara que não é? Mas tomara que não, mas que você não precise. Então foram 1.308 batismos, 908 igrejas constituídas, e nessa questão de trabalho, né? A junta trabalha muito com algo chamado PEP, é um trabalho com crianças de pré-escolar, um trabalho social, um trabalho de alfabetização, e esse trabalho social envolve as famílias dessas crianças, onde 22 mil crianças estão sendo alcançadas. Os irmãos têm ideia, no mundo, 22 mil crianças, e através dessas crianças chega nos pais dessa criança, na família, aí chega a ajuda social, chega a cesta básica, seja atendimento médico. A junta está trabalhando em cada 7 segundos, que o irmão conta de 1 até 7, uma pessoa foi alcançada com a obra social de missões mundiais. Os irmãos têm ideia, a coisa é fabulosa, está acontecendo. Isso eu ouvi da boca do João Marcos, pastor, diretor da junta de missões mundiais, não foi de um missionário. Ele deu esse testemunho, eu ouvi e guardei, em 7 segundos. Então nós estamos aí realizando esse trabalho. E qual é a visão da junta hoje? Qual é o foco de missões mundiais? O mundo não alcançado, as nações não alcançadas. Então, o foco hoje é chegar com o evangelho onde as pessoas não ouviram do evangelho. Por quê? Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, eu tenho conversado, falado com as pessoas no comércio, na rua, e eu tenho encontrado muitos crentes. Tem uns que não vão em igreja nenhuma, estão desigrejados, tem um montão, inclusive, que foi daqui, desigrejado. Tem outros que são de outras denominações, mas você encontra de crente para tudo que é lado. E às vezes nós ficamos evangelizando o mesmo povo todo o tempo, enquanto tem milhões de pessoas que nunca ouviram falar do evangelho, e elas precisam ouvir para que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. Aí sim virá o fim, né? Aí vem realmente o fim de tudo, e lógico, vai ser um início maravilhoso para aqueles salvos de Jesus Cristo. Mas para entrar no clima das missões também, a minha sócia não veio, né? Mas eu vou entrar sozinho nisso. Cadê um irmão que mexe com esse violão aqui? Esse. Quem é o violoneiro aqui que toca, que tocou aqui? Me ajuda aqui. Vou pegar aqui emprestado aqui. Quantas cordas tem esse negócio aqui? 6 também? É? Vou tocar um cântico aqui que tocava lá na Venezuela. Isso faz tempo, hein? Mas é bonito. E vou tentar cantar também sozinho. Minha esposa quer cantar, ela não veio, então sobrou para mim. Não tem o quê? Não, precisa não. Não precisa nem paleta nem nada, eu vou dedilhar. Dá para sentar. Vou sentar no banquinho aqui, isso.
der para segurar o microfone aí. Para entrar no clima, como nós estivéssemos lá no campo missionário, né? Então alguém anunciaria assim, agora vamos escutar, vamos ouvir, ele pastor Almir, que estará traindo uma adoração, uma alabança. Uma alabança é um cântico mais animadinho, né? A adoração é esse que eu vou cantar. E assim nós vamos estar cantando um cântico que era muito cantado lá no meu tempo de missões. Eu acredito que continua ainda. Esse negócio de violão na perna direita não dá não, tem que ser na esquerda. Pode ser. Tira as fias aqui. Dá uma aumentadinha. Aí. Aumenta aí, vamos lá. Eu te alabo, Senhor, e sempre larei. Eu te alabo, Senhor, e sempre larei. Também está afinado isso aqui. Quando te alabo, eu puedo escalar montanhas muito altas sin desmayar. Quando te alabo, eu puedo escalar, tocar el cielo. Quando te alabo, eu puedo escalar montanhas muito altas sin desmayar. Quando te alabo, eu puedo tocar el cielo. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Dios. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Deus. Rapaz, tem uma cordinha a mais, o negócio complica, hein? Mas tá bom. Amém. Então cantava-se esses cânticos lá nos idos de 80, 90, né? Depois entrou na moda, pastor João, um tal de Marco Witt. Renova-me, Senhor Jesus, lembra? Esse era o homem que desparramou os cânticos aí, primeiro nos países hispânicos, depois chegou no Brasil também com tradução. Marco Witt. Marco Witt é um mexicano, filho de missionário, e se tornou um pastor que também é compositor e cantor, né? Muito lindas as canções de Marco Witt. Mas, irmãos, como nós chegamos nessa questão de missões, como eu fui chamado para a obra missionária e para a obra do Senhor, né? Em princípio, a maioria dos obreiros são chamados para a obra de Deus, pastorado, um homem, né? A mulher chamada como missionária. E como foi que eu cheguei aí? Vou contar mais ou menos a história rapidamente para os irmãos, para poder falar algo do testemunho e do envolvimento com a obra do Senhor. Meu nascimento foi numa família, minha avó era macumbeira mesmo, do espiritismo. Minha avó era médium do espiritismo, e meu pai ia naquela onda lá do espiritismo, levou a minha mãe, né, que tinha lá uma corrente batista, mas minha mãe não estava no evangelho também, e nós como criança fomos ali. Eu nunca aprendi a me benzer, nunca aprendi reza nenhuma, eu fui batizado no catolicismo, mas não sabia nada. O povo hoje, por exemplo, as pessoas sabem, mesmo você, de repente, você veio do catolicismo, eu não sabia nada. Porque a base lá no meu lar é a base espírita. E, num daqueles tempos que a minha avó faleceu, eu me lembro muito bem, eu era criança ainda, em 1971, a minha mãe ficou muito doente naquela época da década de 70, ela teve uma doença incurável, e ela não tinha muito tempo de vida. E uma vizinha daquela que evangeliza, que tem aquela corrente das missões nacionais, né? Que tem aquela amizade intencional, ela já tinha isso na década de 70, ela era enfermeira, mas trabalhava fora, ela foi atender minha mãe, fazer curativo na cirurgia, aplicar injeção todo dia, e ela levou a palavra. Eu sei que a minha mãe se converteu e foi curada. Bordar está nisso, não sei, de repente ela foi curada, e nasceu o evangelho na minha casa. O meu pai não era crente, meu pai bebia muito, eu detesto bebida e cigarro, nunca bebi, nunca fumei por causa do meu pai, meu avô português também, bebia, fumava demais,
E meu pai era militar, veio de carreira militar, ele era muito ignorante também. Nós fomos criados dentro do militarismo, eu, meu irmão, minhas irmãs, com horário, com tudo, com regras, com escala, com tudo que tinha direito, né? Chegar em casa, né? 18 anos, né? De maior idade, era 10 horas da noite. E uma vez eu cheguei no carnaval, depois da hora, e fiquei lá fora e dormi lá fora. Meu pai tinha regra dele, funcionava. Então, esse evangelho, minha mãe levou os filhos pequenos, eu comecei também, só que eu fazia muito que muita gente faz, né? Eu ia na igreja para ver Cristina. Alguém diz que tem 3 tipos de crente. Tem crente que vai ver os cristãos, a irmã vem com um vestido bonito, né? Ah, aquela moça estava com a saia curta, né? Ou a irmã pintou o cabelo, sei lá o que, né? Aconteceu, né? E tem os crentes que vão ver Cristina, eu ia para ver as meninas bonitas, lógico, era adolescente, né? Eu ia lá, jogava bola com o pessoal da igreja, era legal, mas eu ia lá, depois ia para o baile. E aquele povo que vai ver Cristo, que os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, que vêm ver Cristo, vêm buscar Deus. E meus irmãos, nessa de ver Cristina, eu comecei a frequentar a igreja na adolescência, não queria fazer parte da igreja, parecia que os pastores faziam aqueles apelos, era sempre para mim, né? E eu fugia de tudo, né? Mas Deus, quando tem um plano para você, diz a palavra que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? E eu estava perdido. Só não estava nas drogas, eu tinha 16 anos nem bebida, que eu era contra bebida e cigarro, então eu não ia para droga nunca, né? Mas eu estava lá nos bailes, eu estava lá. Eu tinha uns amigos dos bailes, eu sábado ia para o baile, domingo à noite eu ia para a igreja, e eu vivia essa vida. Um dia, a última vez que eu fui no baile, irmã, Deus falou comigo, você pode não acreditar. Falou comigo, o que você está fazendo aí? Minha mãe orava muito, está fazendo aí. Eu fiquei paralisado, né? E a segunda palavra de Deus na minha mente foi, vai para a sua casa. Eu conversei com 2 colegas, falei, eu vou para casa. Não, eu não estou afim, não, eu vou embora, e nunca mais voltei lá. E comecei a ir na igreja agora, não para ver Cristina, mas para atender aquela voz de Deus. Eu tinha 16 anos. E eu tinha todo um planejamento, como você deve ter. Esses jovens estão aqui, todos têm um planejamento de vida. Eu tinha um planejamento de vida, meu pai tinha traçado um plano bonito, né? O meu pai era militar de carreira, ele falou, esse negócio de exército não dá certo, não, isso é chato para caramba, tira serviço, e tem lá disciplina, e tem isso. Meu pai estava lá, porque já estava tantos anos, e ele não ia sair, né? Então, vocês vão lá para o exército para fazer faculdade. Faculdade, na minha época, era tudo pago. Na década de 70, vocês vão fazer faculdade. Quando você entrar na faculdade, fez seu curso, cai fora e vai trabalhar numa profissão fora desse negócio aí. E eu, meu irmão foi primeiro, entrou, artilharia. E no ano seguinte, meu irmão era mais um ano mais velho que eu, fui e fiz o curso de infantaria. E eu era, meus irmãos, na igreja, eu era recém-batizado, eu batizei com 18 anos, eu era aquele crente que o pastor gostava, podia contar comigo no ar livre para pregar, visitar, fazer qualquer coisa, eu estava pronto, estava ali. Enquanto a irmã estava apelando alguém para trabalhar, se eu estivesse lá, eu ia, estou aqui para esse trabalho aí, que a irmã quer. Eu estava em todas. E o pastor estava de olho nisso, não me dizia nada. Eu estava lá, firme e forte. E quando eu fui fazer estágio de aspirante oficial do Exército, lá em Barra Mansa, está dentro do meu plano que eu queria fazer uma faculdade de odontologia em Valença, que era pertinho. Eu ia fazer odontologia, me tornar dentista, 5 anos, eu entrava na escola de saúde, ficava oficial, dentista, trabalhando meio período, ganhando bem, ainda tinha meu consultório. Esse era meu plano, um planão legal. E estava casando. E naquele estágio Deus me chamou. Eu entrei numa crise. Os irmãos que são da década de 70, que estiveram no exército, a coisa era brava lá. O pessoal fala de uma ditadura, a ditadura era com os oficiais, era com todo mundo, a coisa era feia, era punição, era cobrança, e quem estava abaixo de você, você batia. E quem está acima de você, você apanhava, né? A couro comia. E eu entrei em crise, foi com isso, de ver os oficiais xingando os soldados, xingando todo mundo, paga isso, paga aquilo, e era cadeia, era aquilo, e eu não conseguia entrar nesse ritmo, eu era crente, eu não podia fazer essas coisas, eu não podia xingar ninguém. Eu não podia maltratar soldado. Eu via o soldado como uma alma perdida precisando de Cristo, da salvação. Todo mundo, para mim, era um alvo de evangelização. Não era essa coisa, né? E eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu estou em crise. Ele falou, o que é? Eu falei, rapaz, a coisa está assim. Você falou, Deus não te chamou para Deus, tinha uma chamada para você. Eu falei, de quê? Para pastor? Eu falei, não tem não. Aí eu comecei a brigar com Deus aí, né? E nesse ano eu fui orando, e com essa história toda eu saí do exército, fui promovido a 2º tenente, saí do exército e fui para o Seminário do Sul, lá na Tijuca. E quando eu saí do exército, fui para o Seminário do Sul, meu plano morreu. Meu plano
que eu tinha feito, morreu. Mas o plano de Deus na minha vida estava renascendo, eu estava mudando de exército, eu mudei do exército brasileiro para o exército da salvação, o exército da pregação do evangelho, né? E quando eu vou para o seminário, eu fui uma semana atrasado, e a minha esposa não está aqui. Quando eu cheguei na minha turma, tinha mais ou menos umas 4 mulheres, e o resto era tudo homem. E estava lá a Sueli, lá sentada lá. Eu olhei para aquela moça, ela falou, eu vou casar com essa moça aí. Uma coisa me falou na mente, é essa aí. Eu vou me casar com essa moça. E fiquei amigo dela. E tinha mais uns 4 rapazes paquerando ela lá, a gente via. Eu sei que num dia que eu fui dar aula para ela de hebraico, num sábado de manhã, ela disse que eu peguei na mão dela, ela pegou na minha, não sei, até hoje eu não sei. E nós começamos a namorar no 14 de abril de 79. E 1 ano e 7 meses nós nos casamos, em dezembro de 80. E eu já estava no 3º ano do seminário, passando por 3º ano do seminário. A minha esposa tinha uma chamada para ir para a África, para ser missionária. E eu falei para minha filha, a minha chamada mudou, Deus me chamou, mas para ser pastor só no Rio de Janeiro. E assim mesmo, tendo um emprego, depois sendo pastor com emprego. Eu falei para ela, se você acha que vai para a África, vai ser com outra pessoa, comigo não. Então busca outro rapaz, que aqui, eu não saio daqui, ninguém me tira desse lugar. E Deus foi falando, irmãos. E eu saí do Rio de Janeiro. Mas antes de sair do Rio de Janeiro, a minha igreja ficou sem pastor, e o meu nome foi parar na igreja, eu ia para a próxima votação, para ser o pastor da própria igreja que eu fui batizado. Tá tudo casando aí também, né? E Deus me falou, não é isso não. E sabe onde eu fui parar? Segunda Igreja Batista de Sumaré, região de Campinas. Eu saí do Rio, aí desgrudei do Rio, né? E fui para Sumaré, eu falei, agora eu estou no campo missionário. Estou atendendo Deus. Olha só que coisa, né? Estou na vontade de Deus. Eu estava lá, contente. E depois sobrou uma brecha lá, me indicaram, eu assumi o acampamento Batista do Estado. Eu era diretor do acampamento e pastor da segunda. O pessoal da segunda não ficou contente, mas antes de ele não ficar contente, um dia eu estava lendo um jornal, aí que vai chegar a chamada missionário Batista. Na última página, um pastor que era missionário na França, ele falava de uma igreja em Portugal, que ele estava interino nessa igreja, e ele viajava 500 quilômetros, e eu fiquei lendo aquilo, as coisas de missões falava, eu já fazia campanha missionária em Sumaré, eu já tinha essa visão missionária, começando aí, crescendo, né, crescente, e o pastor Soria dizia assim, Paulo Roberto Soria, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Deus tocou no meu coração, naquele dia eu cheguei para minha esposa, Deus está me chamando para as missões mundiais. Esse jornal aqui falou comigo, essa coisa que falou comigo. E eu me apresentei para a Junta de Missões Mundiais. Fiz uma entrevista com o Valdemiro Timichak em 1985, tem muita gente que não era nem pensar nem nascer, né? E cheguei lá, o Valdemiro Timichak só me falava dessa Venezuela, porque a Venezuela está precisando de outro obreiro, porque a Venezuela, né? Quando eu saí de lá, eu falei à minha esposa, vamos nos apresentar para a Venezuela, que é para lá que nós vamos. E me apresentei para a Venezuela, 85. 23 de abril de 86, fomos nomeados missionários dos batistas brasileiros para o campo da Venezuela. Eu estava na Igreja Batista de Montemor, meu segundo pastorado, eu estava por lá trabalhando, os irmãos não queriam que eu fosse embora, eles estavam gostando, estava dando tudo certo, eu falei, pastor, você tem que ir embora. Eu falei, irmãos, eu tenho que ir, Deus me chamou, eu tenho que ir. Eu tinha, meus irmãos, quando eu fui para o campo venezuelano, 27 anos. Era eu, minha esposa e 3 filhas, uma filha de 1 ano, a outra tinha uns 5, a outra tinha uns 1 ano, pequenininha. Eu tenho a foto lá em casa da nomeação. E sabe o que eu fui fazer na Venezuela? Plantar a igreja, pastor João. Eu nunca tinha plantado nada, eu peguei a igreja pronta. Quando eu cheguei no campo venezuelano, eu primeiro passei pelo Paraguai 6 meses para cobrir as férias de uma missionária, tratamento de saúde. Rapaz, que campo difícil aquele do Paraguai. Eu fui parar lá na fronteira com a Argentina, no estado de Niambocu. Lá falava mais guarani que espanhol. E eu não sabia nem falar espanhol, eu fui para lá, por fé. Eu só pedi a Deus que me desse o dom de língua lá, para poder falar aquela língua, entender, o povo me entender e pregar o evangelho. Fiquei 6 meses lá e bati o recorde, batizei 4 pessoas no Paraguai, foi o recorde do ano. E dali saiu o visto da Venezuela, junta só trabalha com papelada direitinho. Eu fui para a Venezuela em maio de 88, e cheguei lá, encontrei lá José Calixto Patrício, meu contemporâneo de missões, ele já estava no campo lá uns 13 anos, mais de 10 anos, já tinha organizado 2 igrejas, e eu cheguei lá para trabalhar e para plantar a igreja. E fui parar em Puerto Ordaz, uma cidade a 500 quilômetros de Puerto La Cruz, onde estava Calixto. Eu fiquei 6 meses no lugar dele, que ele foi dar aula num seminário dos Estados Unidos, as de missões, chamaram ele, a junta liberou, fiquei no lugar dele.
e depois fui para o Belcampo plantar igreja. Cheguei lá, irmãos, encontrei uma situação muito difícil. Eu quero contar mais dessa da Venezuela para depois voltar rapidinho aqui. A primeira igreja batista de Porto Ordaz, uma cidade assim, do tamanho de Poços de Caldas ou maior, tinha sido dividida, estava uma briga na justiça por causa do piano, por causa do templo, por causa não sei de quê, estava o pastor de um lado e um grupo grandão do outro lado brigando. Eles abriram, a igreja chamava Igreja Bautista La Fé, de Porto Ordaz. E a igreja que se dividiu, lá o povo foi embora, alugaram um templo de uma denominação inglesa, agora não me lembro bem, e chamava Igreja Bautista La Fé. As duas chamavam La Fé, não tinha documentação, mas chamavam. E eu fui lá para plantar uma igreja que eu não podia pegar membro de nenhum lado do La Fé, nem do outro lado da fé, e tinha o La Fé 3, que eu chamava os irmãos que não estavam em nenhuma, nem outra igreja nenhuma. Tem sempre isso. Eu fui agraciado com uns irmãozinhos da La Fé 3, bons. O meu tesoureiro era um finlandês, fui tesoureiro todo o tempo que eu plantei a igreja lá, e era muito crente, um homem muito humilde, muito instruído, muito culto. E mais uns 3 da igreja La Fé também veio para o meu lado. Para resumir a história, em 2 anos e meio eu comecei a igreja do zero, e pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, eu constituí a Igreja Bautista Sol de Justiça, é um nome bíblico, está lá em Malaquias. Eu constituí a igreja com 56 membros. Eu tinha a congregação, que era a congregação na cidade de São Félix, cidade vizinha, com 30 congregantes. Então nós tínhamos quase 90 pessoas contando as 2 cidades. E ali eu fiquei, meus irmãos, na Venezuela, eu fiquei 6 anos e meio com a Sol de Justiça, trabalhando. Constituímos a Igreja Batista Nova Vida, na cidade vizinha, com um pastor venezuelano, lá colocamos um pastor venezuelano, e ali fundamos essa igreja também, nesses 6 anos e meio. E depois desse trabalho, eu passei esse trabalho para um pastor venezuelano, que o missionário tem que passar o trabalho. Passei, já tinha bastante membros. Nossa igreja é uma igreja de jovens. Eu evangelizei muito na faculdade de engenharia. Me convidaram, eu fazia culto toda quinta-feira, eu pregava, o pessoal aceitava Cristo, eu levava para o meu lado, lógico. Então, aí Deus começou a me chamar para voltar. E que foi a coisa, né? Foi quando a junta venezuelana queria um missionário na fronteira com o Brasil. Eu falei para o Carlos, estou dentro. E fui lá para plantar a igreja em Santa Helena do Airém, uma cidade que tem um montão de nacionalidade, tem um montão de índio, de tudo que é indígena. O índio, ele é brasileiro, é venezuelano, para ele é índio, ele não quer saber se ele está de um lado, ele troca de lado, é uma coisa interessante. Yanomami, tinha muita Yanomami lá. E fui para lá. E fiquei lá um ano. Foi o ano de 94, até junho de 94, junho de 95, foi meu ano final de missões. E ali eu deixei uma congregação com 20 e poucos membros. Deixei com um peruano, um líder peruano, que ele depois constituiu a igreja e construiu o templo também. Então, o trabalho na Venezuela foi muito produtivo. Agora, imagine, pastor João, eu agora queria voltar para o Brasil, fiz contato com o campo de São Paulo. Eu era de lá, né? Fiz contato, o executivo já não era o Salve Bernardo, era outro, aí eu mandei um currículo, ele me convidou para pregar em 3 igrejas, eu pedi a junta 1 mês de férias no Brasil, eu já tinha pedido demissão, que ia ficar até certo tempo, eu fiz uma carta, que questão familiar, o que eu não queria, irmãos, era casar minhas filhas lá com ninguém, eu queria voltar, porque eu não via como, a questão de costumes, um montão de coisa que é um papo muito comprido, muito longo a respeito disso. Então, eu comecei a visitar uma igreja e Deus me conduziu a voltar e assumir a primeira igreja batista em Catanduva, região de São José do Rio Preto. Irmãos, quer ver lugar difícil aquela região ali? Região espírita. Tem mais centro de espírita do que igreja evangélica e católica. Pode tomar todo mundo, não ganha. E gente que pratica mesmo. Eu tinha uns amigos do espiritismo no clube onde minhas filhas nadavam lá, e eu tentava levar na igreja, ele falava, pastor, segunda eu tenho isso, terça eu tenho aquilo, e todo dia tinha um programa. Eu falei, rapaz, tu vai mais na igreja do que o meu povo, tu vai mais no teu lugar do que o povo vai na igreja. O povo trabalhava mesmo. E ali eu fiquei, meus irmãos, ali, pastor João, eu confesso que eu quase chutei o balde. A coisa foi difícil, a igreja é difícil, a coisa... Eu batizei 30 adolescentes, fiz uns batismos legais, fiz alguns casamentos, o trabalho, mas não andava muito, o trabalho era muito devagar, e eu estava com aquela sede missionária, aquele fogo de missões, e o negócio não ia. Até que chegou o ponto, tinha um executivo em Campinas que queria me levar para a região de Campinas. Ele falou, Albi, não acho nada aqui. Até que um dia ele falou assim para mim, pastor Albi,
tem um amigo meu lá de Minas Gerais que está precisando de um pastor lá, o senhor quer ir? Eu falei, vou. Eu falei, aonde? Poços de Caldas. Eu falei, estou dentro. Estou dentro. E vim. E vim para lá, deixei lá, entreguei Catanduva, no final do ano, novembro, acho que era, vim para cá, início de dezembro, e aqui comecei o outro trabalho. Eu creio que Poços de Caldas foi mais um pontapé inicial na questão da campanha missionária que eu quero falar com os irmãos hoje. Cheguei em Poços de Caldas, a igreja estava reduzida, financeiramente mal. A irmãzinha sabe, ela foi tesoureira da igreja no meu tempo. Estava apertada a coisa no início, depois de lanchou. E eu comecei lá com a campanha de missões mundiais. E tinha uma carioca aqui na nossa época, era professora de biologia, não me lembro o nome dela agora, a Sueli, que me lembra mais, deu aula com ela. Minha esposa era professora. Hã? Não era Margarida, era outra, uma menina lá do Rio, do estado do Rio. Ela falou assim, pastor, falando bem carioquês, né? Quanto vai ser o alvo da nossa igreja? Eu vou dar 10% do alvo. Eu não tinha alvo ainda. Eu aprendi com ela, depois comecei a fazer os alvos. Eu falei, a senhora vai dar 10%? O alvo da igreja é R$2.000. R$2.000 naquela época, o salário mínimo era R$120. A igreja acho que levantava isso por mês. Cheguei lá do púlpito e falei, irmãos, o alvo da nossa igreja esse ano de missões mundiais é R$2.000. E a carioca deu mesmo. Nós ultrapassamos, não lembro quanto aquele alvo. E fui fazendo as campanhas, missões nacionais, missões mundiais, o povo ia chegando, o povo ia abençoando, e quem faz missões cresce, e a igreja foi crescendo. Eu peguei a igreja, tinha 40 e poucos membros, em 3 anos tinha 178, quando eu fui embora. Eu voltei para Montemor de novo, a minha ex-igreja, que eu prometi lá atrás, se essa igreja me chamar de novo, antes de missões, eu fui para missões atrás dela. Eu volto para atender essa igreja, e voltei para... Assim, meu Deus me mostrou 5 coisas para voltar, é outra história. Estava aqui em Poços de Caldas. Aí eu comecei, meus irmãos, com esse negócio de campanha missionária. Eu falei, já que eu não estou lá no campo, eu vou fazer missões com as ofertas e oração. Eu tinha um ministério de oração que eu orava de segunda a sexta, com os irmãozinhos mais velhos, aposentados comigo. Todas as manhãs a gente orava por tudo, orava por missões também. E eu comecei a desafiar o povo. Eu cheguei em Montemor, era a campanha de missões mundiais também, porque eu cheguei em Montemor em fevereiro de 2002. Eu saí daqui em fevereiro de 2002. E comecei a orar pelo alvo. Teve a promotora de missões lá, era muito boa. Tinha uma vigília de oração missionária, e eu estava com um papel, uma folha da Junta de Missões Mundiais, que tinha um gráfico de todas as ofertas dos anos anteriores a 2002. E eu percebi, irmãos, que a igreja só tinha ofertado 1 vez ou 2 vezes no máximo. Não, tinha ofertado 3 vezes. E quando eu estava orando, Deus, qual vai ser o alvo da igreja? E Deus colocou no meu coração, soma todos os alvos, e esse é o alvo. E eu anunciei lá do púlpito. A igreja de Montemor tinha um piano de cauda assim, que o cara saiu da igreja e estava cobrando o piano, a gente devia o piano para ele. E ninguém quis pagar, deu um rolo lá que ele não pôde tirar o piano estava lá, eu tinha esse problema para começar. Tinha uma construção do prédio de educação religiosa que estava abandonado uns 10 anos, só tinha a parte de baixo lá, a cozinha e mais nada. E o segundo andar nem começado, e o povo também estava querendo isso. E eu cheguei lá do púlpito e falei, irmãos, o alvo das missões mundiais esse ano vai ser R$2.670. Irmãos, era dinheiro, hein? O salário mínimo estava uns R$2.000 por aí, né? Acho que nem isso. E era dinheiro. Teve uma irmã que depois me confessou, casal, e disse assim, esse pastor é maluco. Aí falou para o outro, esse pastor é doido. Ele estava dizendo, não, a gente vai tirar esse dinheiro, a igreja nem entra isso. A igreja entrava R$2.300 e pouco, eu me lembro disso. Aí eu desafiei a igreja, e comecei, meu irmão, com o boletim, e comecei a pregar, e falei para a irmã que fazia promoção, a irmã tem o tempo que quiser para falar, mostra o filme, acho que não tinha filme não, fala, a mulher era boa para caramba, fala lá, desafia o povo, e comecei a desafiar o povo. E quando chegou no dia de levantar a oferta, porque uma coisa que eu aprendi, tem que ter o dia que começa a campanha, o dia que termina e o alvo. Então guarde isso aí, pastor João, o alvo, e tem que dar tempo para o promotor falar. Aí o promotor da igreja que eu estou falando. Então o que aconteceu? No dia da campanha, o povo começou a colocar aqueles envelopes branquinhos, que não era assim do dízimo, né? E foram colocando assim no gasofilaço, né? E eu também, todo mundo, era o 2º domingo de maio, nós começamos a campanha em março, terminamos em maio, 2 meses, eu faço 2 meses de campanha, 2 meses para missões nacionais e para missões mundiais. Aí eu fazia aquela campanha mais arrojada, né? E o que aconteceu lá? Quando terminou a coleta, era final do culto, eu chamei os 2 tesoureiros e falei, mais 3 irmãos para ajudar a contar, que eu quero saber desse alvo hoje. Aí fomos enrolar linguiça cantando cântico. Vamos cantar, gente, vem cá, vem cantar os cânticos aí. Canta. Quando a irmãzinha colocou o papelzinho assim,
da minha frente parecia que tinha saído o gol do Corinthians. O povo aplaudiu, meu. Quando eu li para os irmãos, levantamos R$3.200. O povo levantou, nunca vi uma coisa daquela, doido assim. Aí eu falei assim para os irmãos, agora, irmão, não tem mais algo, gente, vamos resolver o problema do piano, vamos tocar essa construção, porque não tem mais nada que barre a igreja. Aí eu falei, vamos fazer a campanha do piano. Chamei o cara do piano, falei, quanto você quer no piano? Deus falou, não pechincha. 12 mil, era dinheiro à beça. Eu falei, nós vamos te pagar, mas nós estamos fazendo a campanha em Missões Mundiais. Quando acabar, eu vou levantar uma oferta e nós vamos completar e vamos te pagar. Pode começar a pagar R$500 agora? Eu falei para a tesoureira na oração, eu falei, irmã Natalina, quanto tem no caixa dela? Ela falou, pastor, R$500. Eu falei, o Valtinho vai passar a pegar esses R$500. Ele falou em casa, falei assim, Fratelo, ele era muito meu amigo do tempo do pastorado. Falei, é assim, esse piano não sai da igreja não. É 12 mil que você quer? A partir de hoje você recebe R$500, lá para julho eu te pago o resto. Julho e agosto eu te pago o resto. Irmãos, não deu outra. Quando foi em julho, infelizmente as coisas acontecem chatas. Um amigo meu de caminhada morreu num acidente. Nós estávamos levantando R$7.000 para pagar todo o piano. Da onde nós saímos do alvo, já estava falando em R$7.000. 7 mil, era muito dinheiro. Aí fomos pagando os 500. Até maio nós pagamos 500, até junho, julho nós pagamos aqueles 500. Aquele rapaz morreu, a tesoureira me chamou e falou assim, pastor, a viúva do irmão deu R$7.000 de dízimo, que ela recebeu de seguro. Eu falei, irmão, vamos fazer uma coisa, tinha assembleia todo mês, não conta isso para a igreja não, porque eu não quero tirar a campanha do piano. Depois que passar a campanha do piano, a irmã lê esse relatório, deixa ele calado, deixa esse dinheiro calado aí, que nós vamos, senão eu vou desanimar, falar, pô, entrou 7 mil, vamos levantar o que agora, né? Aí vai ficar esse dinheiro para a construção depois. Irmão, nós pagamos por Valtinho, foi em agosto de 2002, R$8.500. A igreja entrou com 1.500 do caixa, entramos com 7 mil levantado, entregamos e quitamos o piano. Aí eu falei, agora nós vamos começar a construção lá. E começamos a fazer tudo embaixo, botar grade, botar portão, depois que levantamos o prédio, telhado, tudo, e a campanha missionária andando. Quando eu desafiava o povo para a parte da construção, para levantar a oferta, quando entrava missões, parou. Falei, gente, agora é só missões. Esses meses não se fala, mas a obra parou. E nós fomos tocando aquela obra. E quando eu saí de Montemor, irmãos, o tesoureiro me chamou e falou, pastor, indica alguém com visão missionária para cá. O tesoureiro chegava para mim, irmãos, em agosto, isso não é brincadeira, não é sério, várias vezes em agosto, falou, pastor, o senhor quer receber o 13º? Eu falei, mas por quê? Nós temos caixa, só que a poupança não dá nada, eu prefiro pagar para o pastor. Quer me pagar, paga. Pagava as contas adiantadas, irmão, todas as contas, zeladoria, tudo adiantado, porque tinha dinheiro, você investe nas missões no ID, e Deus manda para você. Leia lá o relato lá da multiplicação dos peixes, dos pães, que os apóstolos brigaram lá, que é isso para tanto, nós temos só 5 peixinhos, 2 pãezinhos, e Jesus orou, fez o milagre da multiplicação, e sobraram 12 cestos cheios. Quem oferta, quem dizima, quem se envolve na obra do Senhor, nunca fica sem nada, irmãos, fica sempre com muito mais. Os apóstolos eram egoístas, eles tinham um lanchinho dele lá, já preparado, querendo, manda o povo embora, Senhor. Isso é uma mensagem missionária muito boa. Manda esse povo embora. E Jesus falou, não, senta aí de 50, 100 distribuir. Eles foram distribuindo. Quem distribui é a igreja distribui a bênção. E cada apóstolo saiu tinha 13 com Jesus, né? Cada um ganhou um cesto cheio, porque distribuíram a bênção. Irmão, depois de Montemor, a nossa coordenadora teve um reunião de Montemor lá em Sumaré com missões mundiais, ela ficou até famosa lá, que era a igreja que mais levantava missões naquela região toda, até no estado de São Paulo. Estava entre as primeiras, vocês vão ter uma ideia, igreja de 100 pessoas, igreja de gente pobre. Aí eu fui parar em Itupeva. Quando eu fui visitar Itupeva, estava na campanha de missões mundiais, eu chamei o vice-presidente e falei, rapaz, qual é o alvo daqui da igreja? R$1.800. Está brincando, né? Desafia esse povo, rapaz. Ele falava, irmão, se cada um deixar de tomar uma Coca-Cola, deixar de fazer um lanche, nós vamos levantar o nosso sofá. Eu falei, rapaz, não faz isso não. Quando eu fui convidado em Itupeva, eu assumi a igreja foi em junho de 2007, veio a campanha de missões nacionais, a igreja entrava, aí eu quero parar para os irmãos pensar bem, a igreja entrava R$17 mil de entrada financeira, não, ela tinha saldo de 17 mil, entrava 5 mil e poucos reais por mês, era isso que entrava lá. Eu desafiei a igreja a levantar um alvo de 5 mil reais, de cara, o que a igreja tinha. Quando foi em novembro, que a nossa campanha é de setembro a novembro, nós levantamos R$6.700.
No outro alvo, levantamos 13 mil e pouco. No outro, foi crescendo. Eu fiquei ali até 2011, quando eu fui para Assis. Peguei a igreja com 17 mil reais e 5 mil e pouco de entrada. Deixei a igreja com uns 15 de entrada, com 70 e poucos mil reais de saldo na caixa, depois de ter colocado ar-condicionado, pintado a igreja toda, comprado o terreno do lado com 3 casas. Os irmãos têm uma ideia, foi uma coisa assim, igual o Montemor, uma coisa explosiva. Toda vez que a gente fazia o orçamento com a diretoria, eu falei, irmãos, sabe por que nós temos esse saldo aqui? Por causa das missões. A gente investe em missões e Deus manda. Deus quer abençoar a igreja que está indo, irmão, a igreja está ficando. O ID, você está indo, você vai ser abençoado. Eu fiquei muito contente de saber do pastor João Marcos que abriu 2 congregações. Porque desde o meu tempo nós tínhamos 2, Andrades e Caldas. Caldas eu que abri, Andrades foi o pastor Paulo, que veio conversar comigo, queria que a nossa igreja fosse mãe. Pode de Caldas, estou falando de década 90, início de 2000. Eu fiquei muito contente, porque é isso que Deus quer. Deus quer que a igreja plante igrejas. Deus quer que os crentes façam discípulos. É os crentes que têm que ganhar outras pessoas, irmãos. Primeiro você tem que ganhar o seu povo lá, os seus filhos para Cristo. Ganhar seus parentes para Cristo, ganhar seus vizinhos para Cristo, ganhar, sei lá, alguém do teu emprego para Cristo. Deus quer isso é missões. Então eu saí dali e fui para Assis. Deus me chamou para Assis. Peguei uma igreja, irmão, foi o maior templo, mais bonito que já teve, todos os meus pastorados, enorme, cabiam umas 300 pessoas, templo de altos e baixos, um montão de sala, tudo equipada, e tinha lá uns 40 gatos pingados, a primeira igreja Batista de Assis, que chegou uma igreja, era uma igreja que teve 300 pessoas. Eu cheguei lá, a minha esposa não queria ir, irmãzinha, minha esposa falou, vamos lá, aquele calorão, ali na região de Jundiaí é bem fresquinho, né? Eu falei para ela, faz de conta que nós estamos num campo missionário com a Venezuela, nós temos que mudar lá para longe, dentro da Venezuela. Eu passei um bate-papo enrolado na orelha da minha esposa, ela foi visitar a igreja, nós fomos. E comecei a trabalhar e veio a primeira campanha de Assis. Sabe quanto Assis tinha levantado nos últimos 5 anos de missões? Sabe quanto? 0, nada. Nada. Os pastores que estavam lá, o antecessor, não fazia campanha. O pastor responsável se a igreja ora, se a igreja evangeliza, se a igreja faz missões, se a igreja faz ajuda social. Vem do pastor isso aí, é visão pastoral. 0. Aí eu cheguei para os irmãos, a igreja lá entrava, guarda bem essa informação, entrava 10 mil reais, e a vice-presidente me disse, pastor, nós temos 10 mil reais de saldo, nós reformamos uma casa pastoral, uma casa velha, essa agora está para vender. Nós reformamos uma casa pastoral e ficou 10 mil, se falhar a entrada, tem como pagar o pastor, a zeladora e pagar as contas. Para mim, 10 mil, lembra disso aí, 2011. Campanha Missões Mundiais, começou aí. Instituí uma irmãzinha que gostava de coordenar a campanha, e eu soltei o alvo, pastor João. Irmãos, o alvo da nossa igreja é 5 mil reais. 5 mil reais. Eu falei, é uma mixaria. Isso é alvo para ultrapassar longe. Ainda falei assim para o povo. E começamos a campanha, 2 meses. Quando foi segundo domingo de maio, 12.700. Depois, missões nacionais, quase 15 mil. Sabe, para resumir a história, eu consegui levantar com as minhas igrejas, Igreja de Assis e Montemor e Itupeva, sempre mais do que a entrada do mês, para vocês terem ideia. Se entrar 20 mil, eu levantava 20 e pouco, sempre mais. E aí nós colocamos ar-condicionado, compramos peru, a Kombi nova, mandamos jovens para um montão de lugar de trabalho, as senhoras, e evangelismo no Nordeste, do Sertão, igreja bancando gente, e a igreja trabalhando, reformamos lá o templo, a casa pastoral de novo, foi gasto um montão de dinheiro em vários departamentos, em várias coisas, e para resumir a história, irmãos, levantei ali em Assis uns 15 alvos, só não ultrapassei um das missões mundiais do ano 2019, era 20 mil, nós chegamos a 18 e alguma coisa. O restante foi tudo ultrapassado. Eu peguei a igreja com entrada de quanto? 10 mil, não foi? Saldo de quanto? 10 mil. Antes da posse para o pastor Adalberto Fagundes, que veio da primeira Birigui, eu chamei o pastor, eu tirei o extrato das contas da igreja. A igreja estava entrando 20 e poucos mil nessa época que eu saí, 23 por aí. Eu passei para o pastor Adalberto Fagundes 120 e poucos mil reais de saldo. Falei, pastor, tu pode fazer o projeto que você quiser aqui. Estava pintando o templo, terminando de pintar o templo. A casa pastoral foi à venda, está à venda.
Você fala, aí veio a pandemia, o pastor Adalberto pegou a tal da... Graças a Deus que eu não peguei esse negócio, ainda bem, não estava no pastorado. Eu peguei um interinato ano passado, de 6 meses, eu entreguei a igreja lá, amém, em Itatiba. O pastor Adalberto, meus irmãos, o culto dele online é o primeiro mundo. Ele teve dinheiro para comprar o que ele quis lá, para colocar coisa para todo mundo ver lá, computador do melhor. O que você que entende disso, pensa nisso aí. O camarada equipou a igreja. Eu fui fazer uma entrevista lá, assim, falando de pandemia, depois da pandemia, parecia que eu estava no Jô Soares. Eu falei, só faltava a canequinha de água, de alguma coisa. Tinha um sofá legal lá, todo um fundo bonito lá, saía igual televisão. Porque o pastor Adalberto teve recurso para isso. E esse ano, irmãos, eu estou sabendo de Assis. Eu pergunto, eu conheço a diretoria, eu sei quem faz campanha. Nas missões mundiais, ano passado, estamos falando do ano passado, isso ainda não aconteceu. Eles levantaram quase 19 mil, sem campanha quase nenhuma, porque estava tudo online, não tinha quase campanha. E nas missões nacionais eles levantaram 23 mil, eu fiquei sabendo agora em novembro. Continua, continua. Agora, irmãos, eu vim aqui desafiar os irmãos, porque nós precisamos fazer. A obra tem que ser feita. A obra missionária se faz com oração, obreiros e recursos. Não tem outra maneira. É a mesma coisa, por exemplo, quando a irmãzinha vem aqui na frente falar da ação social, se ela não falar, alguém ainda vai ter que falar, o pastor vai ter que falar. Deus vai usar alguém que vai vir pregar aqui, vai falar. Precisa. E na obra missionária não existe a minha igreja pobre, não existe isso, irmãos. Existe a minha igreja, tem visão. A igreja que eu sou membro entende que essa obra é dela também. Missões, a obra é nossa, irmãos. A obra não é do pastor João, minha, a obra é do povo batista, a obra é da evangelização. Então, o que nós temos que fazer para que esse poder de Deus transformador chegue nas pessoas? Nós temos que continuar segurando as cordas, orando e sustentando os obreiros. Nós não podemos recuar, irmão, como diz Fernando Brandão, avançar sempre. Se hoje tem 2.044 obreiros, tem que ter 3.000 daqui a pouco. Se são 86 campos, tem que chegar a 100. A obra tem que avançar. É como aqui o pastor, através dos irmãos, também estão abrindo duas congregações, vão abrir mais, tem que abrir mais, não pode ficar parado. Abrimos 2, tá bom, até Jesus voltar. Não. A obra continua. Muitos dos que estão aqui não verão a construção da igreja. Deus vai chamar, não sei, vai mudar de lugar. Não é? Depende do pastor João ver. Mas a obra é de Deus. Então, quando a gente se envolve na obra missionária, a gente vê que Deus ampara a gente. Irmãos, eu podia ter saído do Exército, eu entrei num curso mais curto pelo CPUR, era 9 anos como oficial do Exército, eu podia sair major na reserva, eu podia ganhar até capitão e ganhar salário alto. Meu irmão ganhou. Meu irmão fez uma casona, eu fiz uma casinha. Meu irmão tinha um carro zero, eu tinha o Abraão. O Abraão era um Fusca 1961, quando eu estava no seminário. Só vinha empurrado, aquele 1.200, 1.000 e não sei quanto, 6 volts, 1.200. O bicho só vinha, ligava um farol à noite e no outro dia não me pegava. Eu era seminarista, eu tinha um salário fraquinho. O salário de aspirante que eu recebi, comprava um carro seminovo, irmão, o salário do Exército naquela época. Então, quando eu saí daquilo ali, né, o meu irmão com aquela casona, meu irmão oficial do Exército com aquele carrão, né, e eu andando de fusquinha, e depois eu até dei o carro ao meu pai disse, fica esse carro, não quero mais sair de carro não, eu vou andar a pé que é melhor. Então, a coisa é assim. Então Deus, eu e minha esposa, 2 pobretão, deixamos nossos empregos lá no Rio, eu já estava desempregado, ela ainda tinha, fomos ganhar muito menos em Sumaré, eu fui ganhar um salário mínimo e meio, eu e minha esposa ganhamos 6 salários mínimos, somando os 2, e fomos. Teve um colega meu que falou, Almir, você é doido, cara, onde você vai morar? Eu falei, numa casinha, ela conseguiu lá, alugaram lá. O que você vai ganhar? Tu é maluco, rapaz, você tem uma filha e a tua esposa está grávida assim. Eu falei, rapaz, Deus chama e Deus sustenta. Resumindo, Deus sustenta. Eu tenho uma filha formada na Unicamp, que é gerente da IBM, já tem 15 anos de emprego, o esposo dela também tem alto cargo em outra empresa, de informática, ela tem mestrado, já viajou nos Estados Unidos, na Europa, tudo que é lado. Está fazendo a casa dela lá, do sonho dela lá, do esposo. Eu tenho outra filha formada na Unesp Araraquara, o marido também, os 2 têm mestrado, são professores de química. E tem uma filha que é enfermeira, essa daí que sofre, pô, coitada. Vamos pagar mal a enfermagem. Faz 5 anos de faculdade e sofre muito, hein? É muita cobrança.
Estou orando para ela vir para cá, ela e o marido. Deus me deu, irmãos, esse apartamento. Eu vim de missões, eu não tinha nada. Eu comprei esse apartamento sem nada, eu não tinha nem entrada. A Margarete, aquela que a irmã falou, que era tesoureira na época, ela chegou, eu falei, Leaquim, eu quero comprar um apartamento ali no Quisana. Eu não tenho, eu tentei vender meu carro, não consigo. Quanto o senhor precisa, pastor? R$ 2.000. R$ 2.000, meu irmão, era dinheiro para caramba, era negócio mais de 20 salários, sei lá, era 120 salários, para dar entrada, pedaço da entrada, para comprar do outro cara que estava desistindo, estava na terra. O Leaquim falou, pastor, nós temos R$ 1.700. Falei, jóia, me passa para cá. Ó, 13º, é férias, não sei. Não tem nem que ser do ano que vem, vai me dar que eu estou precisando. Dei um cheque especial para o cara de R$ 300 para somar 2.000, que eu também não tinha. E comecei a pagar o tal da construção do apartamento. Comecei a pagar o apartamento. Depois, para alugar, quando eu fui embora, eu alugar o apartamento, eu ainda tinha que ajudar a colocar dinheiro no aluguel, que era mais alto do que o aluguel, para pagar a prestação. Com 15 anos, Deus me deu a chance de quitar. Eu comecei a alugar aqui, e fazer um caixa. Quando eu me aposentei do INSS, que não foi lá grande coisa, eu tinha um dinheiro já guardado, eu dei entrada num apartamento em Ubatuba. Em janeiro do ano passado eu quitei. Foi a última parcela, eu tinha um dinheiro para quitar. Hoje eu não quitaria mais, não. Coisa de Deus. Tem um carro que anda, vai em qualquer lugar, um carro que não é zero, mas anda. Tem o salário eu e da minha esposa que dá para viver, dá para comprar nossos remédios, nossa comida, pagar condomínio. Recebe uns aluguel lá de Ubatuba para ajudar nos meses que a coisa não fecha. Minhas filhas nos ajudam, não pedi nada para elas. Elas pagam o plano de saúde da gente na Unimed, as duas mais velhas. Viagens internacional, cruzeiro, Chile, minhas filhas pagaram. Presentearam os pais. Isso é bênção, irmão. Quando eu contei para minha filha que ia parar de ser pastor, que ela falou, pai, fica, não, eu tenho prazo, eu tenho que voltar. Ela escreveu um texto no Facebook chamado Prazo. E isso é verdade, eu nunca tinha tempo para nada. O pastor João sabia isso. Eu sempre estava nas férias, mas pensando, eu estava mandando boletim pela internet para a secretária fazer. O irmãozinho me ligava lá, o tesoureiro me ligava, não sei quem perdeu o emprego, tudo, nem tirava nem as férias. Folga eu não tirava, porque era longe das minhas filhas, então eu juntava uns 4 dias, às vezes e ia. E quando a junta, através de um obreiro de São Paulo, me convidou para essa função, eu fiquei muito contente. A primeira pergunta que a minha filha mais velha fez para mim, pai, quanto você vai ganhar? Eu falei, nada. Eu falei, eu sou voluntário. Ela falou, mas pai, isso vai? Eu falei, não, mas eu vou ganhar, eu falei para ela. O privilégio de falar para as igrejas, desafiar os pastores, desafiar as igrejas, de trabalhar para o reino. Foi isso que eu queria. Eu falei, se eu quisesse ganhar, eu ficava lá no meu pastorado, que o povo queria que eu morria lá. Ficava lá, estava tão bom, estava tão cômodo. Era tão jóia. Eu saí de lá. O pastor falou, cara, tu vai deixar de pastorear? Depois de 60 anos é difícil conseguir. Eu falei, rapaz, quem diz que eu estou querendo conseguir pastorado? Não. Não é a minha intenção. Minha intenção é abençoar. Hoje eu não preguei, não. O dia que o pastor João quiser que eu pregue, eu venho aqui pregar. Com pregação de Bíblia e tudo. Com os pontinhos tudo direitinho, como manda a homilética. Mas, irmãos, é servir ao reino. Eu falei, eu estou assistindo a igreja do bairro lá, a missionária, eu ia vir para cá, eu pensei, lá tem muita gente, tem outros pastores lá para ajudar, né? Eu vou ajudar ali que não tem recurso, né? Eu vou dizimar lá que vai ser uma bênção lá também, vou ofertar lá a missão, vai ser uma bênção. Eu cheguei ali para o irmão, na primeira vez que eu fui pregar, irmãos, eu me aposentei, mas não morri não. Só que tem uma coisa, tem o pastor Rondinelli, que é o que escala o time. Tem um pastor que veio, se decepcionou, o pastorado está lá, gente boa. Depois tem o pastor Rodrigues, depois tem o pastor, um que é aposentado de missões indígenas, é o Vladimir, depois eu. Sabe aquele cara do futebol que está treinando lá, que não está nem no banco de reserva, sou eu. Mas se me chamar para o banco, eu estou lá, se chamar para jogar, eu estou dentro também, porque eu não morri. E você que não morreu, que não está no céu, né, porque Deus não quis chamar até agora, com corona, sem corona, a tua data está marcadinha lá, a minha também. Deus tem um plano para você, seja qual for a sua idade, para orar, para ofertar,
para ajudar na obra social, sei lá, para se envolver naquele programa da irmã Tânia lá, que foi anunciado. Deus tem um plano para você. Se nós estamos aqui, porque Deus tem um plano. Se eu não tivesse mais, tivesse morrido, minha carreira acabou, minha missão acabou. Eu tinha entendido isso, minha esposa ia ter que entender. Então Deus tem um plano. E nesse plano aí, irmãos, está a obra missionária. E eu quero desafiar você hoje de noite a pensar. Começa a orar pelo seu alvo. O pastor João e a turma das missões vai soltar um alvo aqui, eu não sei o que é. Só o Espírito Santo já sabe. Que Deus já sabe tudo antes, né? Mas você está dentro desse pacotaço aí. Aquele pouco que você vai dar, vai somar com o pouco do outro, e vai ultrapassar o alvo. Só que eu tenho um sistema de missões muito interessante, que é o meu sistema até hoje. Eu sempre desafiei a minha igreja, Montemor, começou em Montemor essa história, Montemor, Itupeva e Assis. Eu falava bem assim, e vai ficar para vocês ser a sugestão. Se na campanha missionária você dedicar mais um dízimo, não deixa de dedicar o seu da igreja não, os dizimistas. Se esforça para fazer mais um dízimo, sua família junto, se esforça. O alvo vai ser ultrapassado e dá resultado. Porque os dizimistas são fiéis. Se o dizimista fizer mais um alvo, mais um dízimo, Deus vai abençoá-lo, com certeza, ele vai fazer mais depois. Quando eu saí de Assis, eu contei o meu alvo para o povo, não do dízimo, né? Eu falei, olha, o meu alvo é 10% do alvo da igreja. Se a igreja pusesse 30 mil, meu alvo era 3 mil. Se pusesse 50, meu alvo era 5. Eu ia me virar, mas ia dar. Eu sempre dei meus alvos, dentro daqueles 2 meses eu partia em 2 vezes e entregava. Então, pensa no seu alvo, ora no seu alvo, pelo alvo, e no dia que fechar a campanha, até lá, pode ser antes, dedica o seu alvo, pega lá um envelope, põe missões mundiais e põe lá o seu alvo lá dentro, e a tesouraria vai designar, com certeza. E com certeza, você vai ter o seu cesto cheio também. Eu poderia contar várias histórias da Venezuela, na questão de alvo, na questão de evangelismo, teve muita coisa boa. E Deus tem nos abençoado. Eu não posso reclamar de Deus. Não posso reclamar. Deus tem me abençoado. Deus tem abençoado minhas filhas, meus genros, né, os netos, né? Minha mãe teve Covid, 80 anos. Sabe quando ela soube? Depois que teve. Falei para minha irmã, a mãe está com gripe, leva a mãe no médico, ela é a esposa de militar, ela é viúva, tem salário alto, tem HCE, tem hospital do exército, vai lá. Levaram, irmãzinha? Não. Depois, quando as três magrinhas, que vivem fazendo dieta o tempo todo, pegaram o Covid, um gripão, foram para o médico, elas foram. Teste, Covid. Passaram o maior sufoco em casa, tomando remédio. Aqueles remédios, vocês já sabem o nome já, né? Tudo aquelas listas lá que todo mundo já sabe. Aí eu perguntei, e aí? E a mãe? A mãe fez teste e teve, só que não deu nada, né? Eu falei, porque ela come e vocês não. E ela tem muita fé também, ela ora muito. Vocês não. Vocês ficam aí no P, né? Não sai do P. Eu falei, mas a mãe, Deus tem um plano para ela ainda. Não é a hora dela, não. Então, vivamos o poder transformador. Orando, ofertando e indo também. Você também pode ir. Lembra que no início eu falei, eu não saio do Rio de Janeiro? Eu saí de lá, eu fui para Sumaré, eu fui para o Paraguai, na fronteira com a Argentina, longe para caramba, não tinha nem estrada. Depois fui lá para a Venezuela, 1.000 quilômetros que eu morava da fronteira com o Brasil, 1.000 quilômetros, estado do Bolívar, 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros de Boa Vista, 800 quilômetros da fronteira. Do Brasil, da fronteira, não tinha asfalto. Eu fui várias vezes lá. Depois fui para a fronteira, para Caraima, onde entra os venezuelanos. E ali eu comecei a plantar uma igreja. Para quem não ia para missões, até em Poços de Caldas eu vim. E estive aqui com vocês, aqui com o povo aqui, durante 3 anos, trabalhando e tentando fazer algo no reino do Senhor. Que Deus possa abençoá-los e que os irmãos façam seus alvos, que os irmãos se envolvam. E eu estou à disposição do pastor João, qualquer palavra, pregação, estamos aí. Precisando da gente, eu moro logo ali na Argentina, pertinho, dá até para vir a pé daqui. Pastor João.